pernas inchadas, essa receita caseira salva a circulação. Você sente que ao final do dia suas pernas estão mais pesadas? Como se estivesse carregando sacos de areia? Já notou que suas panturrilhas parecem estufadas, vermelhas ou até com as veias mais saltadas do que o normal? Se sim, o que vou te contar agora pode mudar o rumo da sua saúde. Durante anos, muitas pessoas acreditaram que esse tipo de inchaço era apenas um efeito colateral da idade. Ah, é assim mesmo depois dos 60, dizem. Mas isso não é verdade. E este pensamento, aparentemente inofensivo, tem custado muito caro a milhares de pessoas que ignoraram os sinais do próprio corpo. A verdade é que pernas inchadas são como o alarme de incêndio tocando dentro de você. Um aviso silencioso, insistente, de que algo mais profundo está acontecendo. E quem escuta esse aviso e age a tempo tem a chance de evitar consequências graves, como tromboses, varizes profundas, úlceras e até derrames. No meu consultório, atendi um paciente chamado José, de 68 anos. Um homem simples, trabalhador, que sempre colocou as necessidades dos outros acima das suas. Ele dizia que o inchaço nas pernas era apenas cansaço do dia a dia. Tomava um analgésico aqui, colocava as pernas para cima ali e seguia sua rotina. Mas o corpo dele estava implorando por socorro. Pouco tempo depois, José foi internado com uma trombose na perna esquerda. Passou por dias difíceis, sentindo dores que ele jamais imaginou que existiam. E o mais duro de tudo é que aquilo poderia ter sido evitado se ele tivesse prestado atenção aos primeiros sinais que o corpo deu. Este vídeo é um chamado para você que não quer esperar o pior acontecer. Se você tem mais de 50 anos, sente suas pernas incharem com frequência, se sente cansado, pesado ou nota qualquer mudança visível, fique comigo até o final. Porque nos próximos minutos eu vou te mostrar o que pode estar por trás disso e como uma simples mudança natural pode transformar sua circulação e aliviar esse peso que tanto te incomoda. Agora que você entende a gravidade por trás do inchaço, é hora de olhar com mais atenção para os sinais silenciosos que o corpo envia todos os dias. A dor, que anda em silêncio, como a má circulação, vai matando aos poucos. No início é apenas um desconforto. Uma sensação de peso ao subir uma escada, um leve formigamento ao se deitar, uma vermelhidão discreta nas pernas. Pequenos detalhes que parecem inofensivos, mas que, na verdade, indicam que o sangue já não circula como deveria. Com o tempo, esses sinais evoluem. A dor começa a surgir mesmo em repouso. O inchaço persiste mesmo com as pernas para cima, a pele fica mais sensível, escurecida em algumas regiões, e surge uma coceira constante que muitos ignoram. É o corpo tentando gritar, enquanto a pessoa insiste em silenciar. A má circulação é traiçoeira porque não chega de repente. Ela se instala aos poucos, em silêncio, corroendo a vitalidade dia após dia. O coração começa a trabalhar mais para empurrar o sangue pelas veias congestionadas, e esse esforço constante vai desgastando o organismo. As veias inflamam, perdem elasticidade, formam varizes profundas, e o sangue que deveria retornar ao coração fica retido, provocando dor, queimação e sensação de dormência. Segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia, quase 35% das pessoas acima de 60 anos já apresentam algum grau de insuficiência venosa, muitas vezes sem sequer saber. E o mais alarmante é que a maioria dessas pessoas só procura ajuda quando a situação se torna irreversível. Em um paciente que atendi, vi o quanto essa realidade pode ser dura. Ele chegava ao consultório com dificuldade de andar, dizendo que era idade chegando. Mas, ao examiná-lo, percebi que as veias das pernas estavam endurecidas, quase sem pulso, e ele já apresentava úlceras nos tornozelos. A dor que o acompanhava há meses era o reflexo direto de anos ignorando sinais claros. As consequências são severas. Não se trata apenas de estética, como muitos acreditam.
A má circulação pode levar à formação de coágulos, infecções graves e, em casos extremos, amputações. E pior, aumenta consideravelmente o risco de um acidente vascular cerebral. Enquanto a maioria busca culpados na idade ou no cansaço, o verdadeiro vilão está no acúmulo de negligência. Não é o tempo que destrói o corpo, é a falta de atenção aos alertas que ele envia todos os dias. E esses alertas continuam, discretos, como passos de um inimigo silencioso. Seu corpo está gritando, o mecanismo invisível por trás das pernas inchadas. Quando a circulação começa a falhar, o corpo não para de trabalhar, ele tenta compensar. O coração bate mais forte, os vasos se dilatam e os tecidos das pernas passam a reter líquidos. A impressão de peso, calor e formigamento não são apenas sensações, são reações fisiológicas diante de um sistema que está sobrecarregado. E isso acontece de maneira silenciosa, contínua, como um rio que tenta correr, mas encontra as margens obstruídas por entulho. As veias das pernas funcionam como túneis que conduzem o sangue de volta ao coração. Para que esse fluxo aconteça, especialmente contra a gravidade, há válvulas internas que se abrem e se fecham, impulsionando o sangue para cima. Quando essas válvulas se tornam fracas, por excesso de inflamação, sedentarismo ou má alimentação, o sangue começa a acumular. E o que deveria fluir fica estagnado. Este acúmulo cria pressão dentro dos vasos. A parede das veias se estica, perde força e pequenas fissuras se formam. O líquido extravasa para os tecidos e causa o inchaço. A pele fica mais sensível, a região esquenta, e se o processo continuar, surgem manchas escuras, feridas que demoram a cicatrizar e dores que limitam o simples ato de caminhar. Essa inflamação nas veias não vem sozinha. Ela está quase sempre acompanhada de outro fator: o sangue grosso demais. Com a idade, a tendência à coagulação aumenta. E o sangue mais espesso circula mais devagar, criando ainda mais risco de entupimentos. Isso explica por que pessoas com pernas inchadas frequentemente também sentem cansaço mental, dores de cabeça, dificuldade de concentração. O corpo inteiro sofre quando a base, que é a circulação, está comprometida. É como tentar irrigar uma plantação com um sistema de encanamento enferrujado. A água até passa, mas não chega com força, não nutre como deveria e as folhas começam a secar. Assim acontece com o corpo. A má circulação não é um problema isolado, é o reflexo de um sistema que perdeu sua vitalidade e que clama por um caminho de volta ao equilíbrio. O dia em que um paciente me surpreendeu, como um chá simples mudou. Tudo. Ele chegou ao consultório com passos lentos, camisa suada, olhar cansado. Chamava-se Sebastião. Tinha 72 anos e já não acreditava em melhora. Sentava-se com dificuldade e, ao cruzar as pernas, fazia uma careta discreta de dor. Contou que há meses convivia com inchaço, queimação e uma sensação constante de que algo estava errado, mas dizia que já tinha tentado de tudo. Remédios, cremes, meias compressoras, nada parecia resolver. Enquanto falava, descrevia não apenas os sintomas físicos, mas a perda de ânimo, a vontade de se isolar. Dizia que evitava sair, que as pernas o impediam até de ir à padaria. Era como se algo dentro dele tivesse apagado. Examinando suas pernas, notei veias endurecidas, marcas arroxeadas próximas aos tornozelos e sinais claros de estagnação. Mas havia também outra coisa ali. Um corpo inflamado por dentro, implorando por desobstrução. Decidi propor algo diferente. Simples, natural, mas com base em estudos sobre plantas medicinais que mostram efeitos surpreendentes no sistema vascular. Um chá com gengibre fresco e alecrim seco, 2 substâncias com propriedades anti-inflamatórias potentes e efeito vasodilatador leve, que auxiliam a circulação sem agredir o organismo. Orientei que tomasse 2 vezes ao dia, por 7 dias, e depois retornasse.
Quando Sebastião voltou, sua expressão já era outra. O rosto mais vivo, a voz mais firme. Disse que ainda sentia o peso nas pernas, mas que algo tinha mudado. Dormia melhor, acordava com mais disposição e o inchaço havia reduzido. Em 15 dias, voltou a caminhar até o mercado da esquina. Pequenas vitórias, que para ele pareciam milagres. Mais do que o efeito do chá, o que o transformou foi a esperança restaurada. Quando ele sentiu que o corpo reagia, que não estava condenado ao sofrimento, algo dentro dele acendeu de novo. E é essa faísca que muda tudo, porque o corpo responde quando é ouvido. O sangue volta a fluir quando se abre espaço para ele. E às vezes, esse espaço começa com 2 ingredientes simples e a coragem de tentar algo novo. O poder da natureza, receita caseira para aliviar inchaço e melhorar a circulação. A resposta do corpo do seu Sebastião não foi um acaso. Existe ciência por trás do que parece simples. O gengibre é conhecido há séculos por seu efeito anti-inflamatório, mas o que pouca gente sabe é que ele atua como um modulador natural dos vasos sanguíneos. Ele ajuda a dissolver microcoágulos, estimula a fluidez do sangue e reduz a pressão sobre as veias. Já o alecrim, além do aroma que acalma, tem compostos que relaxam os vasos, melhoram o retorno venoso e diminuem a retenção de líquidos, que é o que faz as pernas pesarem tanto. A combinação dos dois não só alivia o inchaço, como reativa, aos poucos, o fluxo que já estava comprometido. E a receita é simples. Basta ferver 300 ml de água, adicionar uma colher de chá de gengibre fresco ralado e uma colher de chá de alecrim seco. Após ferver, desligue o fogo, tampe a panela e deixe em infusão por 5 minutos. Depois é só coar e tomar morno. Uma vez pela manhã, em jejum, e outra à noite, antes de dormir. O segredo está na regularidade. Não é um remédio que age com força e depois desaparece. É um cuidado que vai pouco a pouco desinflamando as veias, limpando os caminhos internos e aliviando a pressão que antes parecia insuportável. Em pacientes com quadro mais avançado, sempre recomendo acompanhar com orientação médica, especialmente se já fazem uso de anticoagulantes. Mas para a maioria das pessoas, essa prática segura é um alívio diário, silencioso e constante. O corpo reconhece o que é natural. Ele agradece quando damos aquilo que nutre de verdade. E quando o sangue começa a circular com mais leveza, tudo muda. A disposição volta, as pernas deixam de pesar e até o humor se transforma. O que antes parecia fardo se torna rotina leve. E é nesse ponto que eu costumo dizer a eles: agora que você provou do poder da natureza, não pare por aqui. Há um caminho de autocuidado que começa com pequenas escolhas como esta. Se você deseja ter acesso a outras receitas naturais como essa, que atuam diretamente nas causas das dores, inchaços, pressão e inflamações, acesse o nosso guia de receitas para não ficar doente. O link está logo abaixo, na descrição e no primeiro comentário fixado. É um passo a passo claro para quem quer cuidar do corpo de forma segura, acessível e com resultados que transformam. Ignorar os sinais é escolher sofrer, o custo de não cuidar da circulação. Agora, o que mais me impressiona em muitos pacientes não é a dor que sentem, mas o quanto aprenderam a conviver com ela. Como se fosse normal acordar com as pernas rígidas, caminhar arrastando os pés, evitar sentar por medo de não conseguir levantar. Não é normal, nunca foi. Mas quando a dor se torna rotina, ela também se torna invisível. E é aí que mora o perigo. Deixar para depois o que o corpo precisa agora tem um preço alto. Primeiro vem o desconforto, depois as limitações, e então chega a dependência. Quando a circulação começa a falhar, não é apenas o sangue que se estagna, é também a autonomia. Já vi casos em que uma simples caminhada até o portão se torna impossível. Casos em que a pessoa precisa de ajuda até para calçar os sapatos, porque o inchaço não permite mais. Há quem diga que é o destino,
que com a idade tudo piora. Mas não é isso que vejo nos olhos de quem decide agir. Vejo lucidez, força, vontade de reverter o quadro. E mesmo quem começa tarde, colhe frutos. A palavra em Provérbios diz que o prudente vê o perigo e se esconde, mas os tolos seguem adiante e sofrem as consequências. A sabedoria está em reconhecer o sinal e não desprezá-lo. Ninguém quer depender de outros para se levantar da cama. Ninguém deseja ser lembrado como alguém que vivia reclamando de dor. Mas isso não se resolve com espera, resolve-se com atitude. Uma atitude simples, como mudar um hábito, inserir uma rotina, dar ao corpo o que ele precisa para voltar a respirar por dentro. Quando o sangue flui, a vida flui. E quando não flui, tudo trava. O movimento, o humor, a energia. Por isso, não se trata de estética, nem de vaidade. Trata-se de liberdade, de poder ir e vir, de subir um degrau, atravessar a rua, visitar alguém querido. Tudo começa em silêncio, mas o final depende da sua decisão agora. Esperar é um risco. Cuidar é um ato de amor próprio. Você vai esperar piorar? Ou vai começar agora a mudar sua história? Tem uma hora em que não dá mais para empurrar com a barriga. Ou você decide cuidar da saúde enquanto ainda pode, ou a vida decide por você. E quando ela decide, geralmente é mais duro. Não existe idade certa para começar, mas existe um tempo certo. E esse tempo é agora. Cuidar da circulação não é apenas tomar um chá ou fazer uma caminhada, é uma escolha diária. É entender que cada pequena mudança tem o poder de interromper um ciclo de dor e abrir caminho para dias mais leves. É recusar a ideia de que o envelhecimento precisa ser sinônimo de sofrimento. Não precisa ser. Já acompanhei pessoas que mal conseguiam andar e semanas depois estavam cozinhando em pé, sorrindo, com brilho nos olhos. O corpo muda quando é tratado com respeito. Ele se reconstrói quando é nutrido, movido e ouvido. E o mais impressionante é que muitas vezes tudo começa com um simples gesto. Um gole de chá, um banho morno antes de dormir, um sim para a própria saúde. Por isso, quero te convidar a fazer mais do que assistir. Quero que você participe. Me conte nos comentários. Você sente que suas pernas estão te limitando? Já teve alguma dificuldade por causa do inchaço ou da dor? Compartilhe, porque eu leio cada história. E não esqueça de escrever também. Minha saúde é prioridade. E se deseja mais receitas como essa, organizadas de forma prática, seguras e que tratam a raiz dos problemas, acesse agora o nosso guia de receitas para não ficar doente. Está logo abaixo, na descrição e no primeiro comentário fixado. Este guia é um mapa para quem quer viver com mais energia, menos dor e mais liberdade. Você não precisa esperar piorar. Você pode começar agora a mudar a sua história. Porque quando o sangue volta a circular com leveza, a vida também volta a acontecer com alegria. E essa decisão está nas suas mãos.